Seja muito bem-vindo mais uma vez ao podcast A Chave Digital. Ó, não deixe de se inscrever. Toda vez a gente fala isso porque quanto mais pessoas se inscreverem ou para mais pessoas vocês mandarem, mais a gente pode ajudar com conhecimento, com histórias de pessoas que passaram por coisas que você não precisa passar, porque aprender com os erros é uma coisa muito inteligente. Agora, a sabedoria é você evitar esses erros com o erro de outras pessoas. Se você já se posiciona, se você vende, se você tem uma empresa, se você tem um produto ou um serviço, quer mostrar a história da sua vida, quer mostrar a história do seu negócio, o porquê você está vendendo, quer se posicionar e vender mais e aparecer, fala com a gente, clica aí, fala com a gente para vir participar do nosso podcast A Chave Digital. Não é isso, Jean? E você também quer CLT e quer dar o próximo passo para vir empreender com eu? Estamos abertos também para poder ajudar e está aqui o espaço para você começar com a gente. E se você quiser patrocinar, só falar também com a gente aí no direct, porque hoje o patrocínio é feito por nós mesmos. S2 Digital Marketing, se você precisa de gestão de redes sociais, precisa vender mais, precisa de CRM, o que você precisar de serviço digital, de site, tudo da parte digital, a gente está disponível para ajudar você. E se você quiser uma experiência diferente, é isso. Uma experiência gastronômica maravilhosa, La Plancha Restaurante está aí também patrocinando o canal e ajudando a gente levar isso mais para frente. É isso, gente. Então, hoje a gente está com um convidado aí muito especial, um cara que tem uma história de vida belíssima. Ele é atleta. O pessoal fala que é ex-atleta, eu acho que não existe isso, né? O cara é atleta a vida inteira. Campeão de natação, campeão de jiu-jitsu. Trabalha com a área esportiva há muitos anos, é referência no mercado e tem uma história muito bonita. Eu vou pedir para ele contar para a gente. Jorge Sérgio Ferreira Silva Júnior, mais conhecido como Júnior Silva, irmão. Ou JS. Ou JS. Muito obrigado. Seja bem-vindo, Júnior. Obrigado, Meu Johnny. xará. Obrigado, Johnny, por fazer esse convite aí para eu estar participando na comunidade A Chave Digital e vamos para cima. Vamos falar sobre... Vamos sim. Você é daqueles de tomar banho na banheira com água com gelo? Tu tem... Medita legal, de manhã cedo. Faço meditação sempre que dá. Acordo de manhã, já faço minha meditação. À noite, faço minha meditação também. Muitas pessoas não sabem como meditar. Às vezes, meditar é uma coisa simples, tranquila. Só você separar o teu momento ali, deixar aquele pensamento do dia a dia, aquela confusão, deixar embora e não pensar em nada. Só concentrar em você mesmo, no seu corpo, na sua respiração. 5 minutinhos já vai fazer a diferença no teu dia. Legal, hein? Me conta um pouquinho pra gente, né, quem não conhece ainda, conta um pouquinho da tua história, porque você começou no esporte muito cedo, né? E acabou virando. Então conta um pouco da tua história pra gente poder contextualizar até onde você chegou. Cara, então, eu comecei no esporte por causa da saúde. Eu, mais novo, tive crise de bronquite, então tive muito problema respiratório. Um médico chegou e falou para o meu pai que eu queria resolver a natação. Então, isso já me fez entrar ali no esporte. Sem pretensão nenhuma. A única pretensão que, na verdade, o meu pai tinha era de curar a minha bronquite. E eu, na verdade, eu odiava nadar. Por quê? Na época não tinha piscina aquecida. Chegava no inverno, era água gelada. E eu tinha que estar lá treinando. Independente, eu não faltava de jeito nenhum, porque aquilo ali era o meu remédio. E isso me trouxe disciplina. Eu aprendi muita coisa com isso e, assim, tenho uma gratidão enorme pelo meu pai que ficou incentivando ali, porque se não fosse ele, eu não teria seguido, porque muitas das vezes eu chorava para não treinar, que eu não queria ir, e ele falava, tu vai porque é isso que vai fazer você melhorar. E eu já tenho, mais de 10 anos que eu não tenho uma crise de bronquite como eu tinha antes. Resolveu muita coisa em relação à minha saúde e questão de vida também, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Me ajudou muito. É uma guerra, né? Uma briga na cabeça, né? Ir, não ir, ter que entrar na água gelada, não ter que entrar. Na verdade, tu já fazia banheira de água gelada antes disso existir, porque a piscina devia ser o gelo, né? Ô, Johnny, uma vez eu entrei na água, tinha um termômetro que ficava lá. Eu olhei naquele termômetro, estava batendo 14 graus. Os 14 graus no ambiente normal, frio. Imagina um ambiente líquido. Você dentro da água de 14 graus e ficar ali por 2 horas. E no frio também. No frio, era frio. Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Era pior dentro da água que queimava. A gente saía da água com marca de sunga, como se estivesse no sol, que a água gelada queima.
E a gente Ó. saía queimado. E teu Aí, pai também era Ficar esportista. confortável no desconforto. Eu tenho isso que eu faço jiu-jitsu, a gente fala. A gente Sim, tem que aprender a ficar é confortável no isso. desconforto. É operações especiais. E É teu igualzinho. pai era esportista também, depois, quando eu conheci, ele já era professor, era faixa preta É. também de jiu-jitsu, né? Meu pai foi... Engraçado que eu comecei no jiu-jitsu antes do meu pai. E ele pegou a preta antes de mim. Sem eu... Por quê? Eu entrei no jiu-jitsu com 7 anos de idade. Eu fui pegar a faixa azul com 15 anos de idade, 15 para 16. Por quê? Na época, criança não tinha. Se eu pegasse a amarela, não ia ter luta para mim. Se eu pegasse a laranja com a idade que eu tinha, não ia ter luta. Então, na época, a criança pegava. Começava na branca, ia para amarela, da amarela ia para laranja, da laranja para verde, depois azul. Então eu passei por todas essas faixas, fiquei mais ou menos 3, às vezes 3 anos em uma faixa para trocar de faixa, para poder no ano seguinte eu conseguir ter luta. Então foi me amarrando ali muito tempo de jiu-jitsu para eu conseguir pegar azul. Da azul para roxa, eu demorei mais 3 anos, eu peguei a roxa com 22 anos. Então meu pai, que já adulto, da branca, ia direto para azul. Então, quando ele pegou a azul, eu estava na laranja. Ele me deu um pulo assim, ele continuou, pegou a preta, eu era a roxa. Na verdade, quem me deu a roxa foi ele. Foi meu pai. É engraçado, né? Porque antigamente não era comercial o jiu-jitsu, né? Você tinha que participar de competição, você tinha que estar lá ativo para poder ser graduado. Então, hoje tem a parte comercial, que não adianta. Mudou as muito. pessoas não vão para competir, hoje vai como um lifestyle, né? Vai para poder... O jiu-jitsu mudou muito, e para melhor, com certeza. Sim. Antes, eu para pegar um grau na faixa, eu tinha que ganhar o estadual, para pegar grau. Para trocar de faixa, eu tinha que ganhar o brasileiro. Só isso, né? E com isso foram 8 títulos brasileiros. Caramba. Fui 8 vezes campeão brasileiro, estadual, na época Copa Ciclone. E isso com a natação em paralelo ou Os não? dois. Os dois. Treinava Competia os dois. também na natação. E alto mar também, né? Tu chegou a fazer alto mar, não foi? Fazia travessia também. Que eu não Tu acha precisava que- nem treinar no mar. Tinha, lógico, é diferente o estilo do nado para a piscina do mar. Mas quem é atleta de natação, pô, quem treina vai cair para dentro do mar. E não adianta o cara treinar ali. Lógico, faz muita diferença. Um cara que treina especificamente dentro do mar, mas o cara que vai só por lazer. Nadar no mar, tá, eu acho que não tem como. Tem que estar preparado ali para conseguir fazer uma travessia legal, senão não aguenta. Muita gente demora, às vezes, para encontrar também o que gosta de fazer. O que eu percebo muito é que você ama o que faz e isso é muito difícil. Às vezes, você, na correria, né, da vida, você começa a assumir responsabilidade, as pessoas, né? E aí você não tem tempo para parar e pensar, pô, o que eu gostaria de fazer. É lógico, não vai ficar parado igual um idiota esperando a oportunidade de aparecer, mas também, às vezes, você já vê lá, tá com o IPTU, IPVA, tem a escola, tem isso, tem aquilo. A pessoa não vai largar o trabalho dela para procurar a paixão porque vai estar encalacrada. E eu vejo que você, desde cedo, está nesse meio. Foi assim direto? Você foi para a educação física porque era atleta ou tinha algum outro sonho no meio? Como é que foi? Cara, eu como atleta, tinham 3 profissões que eu tinha em mente. Ou era educação física, que eu gostaria de me tornar treinador. E apesar de ter sido atleta de natação e de jiu-jitsu, eu nunca tive o interesse de ser atleta de natação e nem jiu-jitsu. Por quê? Foi o que você acabou de comentar. Nesse meio tempo, eu conheci um outro esporte que eu me apaixonei por ele. E me fez largar coisas que eu tinha sólida para começar do zero com uma coisa que eu não sabia se ia dar certo ou não, que foi o futevôlei. Quando já estava ali terminando a minha carreira de natação, como atleta de natação, entrei para educação física, eu conheci o futevôlei. E eu já tinha, na época ali, um emprego, um trabalho que eu considerava um trabalho bom. Trabalhava numa clínica de reabilitação. E era uma coisa assim que eu gostava muito. Além do aprendizado diferenciado que eu tinha nessa clínica de reabilitação, dentro da educação física, que ali eu trabalhava com hipertenso, cardíacos, então
era um trabalho totalmente diferenciado. Que provavelmente ajudou pra caramba na tua trajetória, né? Sim, Trouxe um know-how diferente, muita né? coisa, Entendi. muita coisa. Ali eu aprendi muita coisa, porque a gente lidar com o ser humano, e o ser humano, cada um é de um jeito. Aí, às vezes, a pessoa tem um objetivo, mas ela tem alguma coisa que impeça ela, alguma coisa física ou fisiológica que impeça ela de atingir aquele objetivo. Às vezes até mental. Então, se a gente conseguir achar esse ponto, a gente consegue fazer ela atingir o objetivo. Eu tenho amigos da área que eles falam que às vezes eles são mais psicólogos do que treinador ou por outra Sim, coisa, né? Não com sei se certeza. também percebe A isso. gente precisa ser, no dia a dia ali, psicólogo, quase que... Sempre sorrindo. Você tem que entender o que motiva a pessoa, como... Porque cada um, como você falou, cada um é de um jeito. Então, você tem que entender o porquê daquela pessoa e como ela vai chegar melhor daquela forma. É verdade. É porque E você... você conseguindo entender cada pessoa, você consegue fazer com que ela atinja o objetivo dela mais rápido. Você, além de... Você já trabalhou, então, como CLT, mas sempre em paralelo, pelo que eu sei no estudo, né? Você estudava, trabalhava, mas você sempre foi, vamos dizer, autônomo e empreendedor, né? Você era CLT autônomo por quê? Você tinha seu emprego, mas você dava o personal, Sim. fazia serviços por fora, então sempre que teve que ter essa correria. Como foi para você? Você escolheu estar no CLT, porque ninguém escolhe, né? Na verdade, às vezes vai pela necessidade e faz parte do processo. Não, João, tem gente que escolhe. Tem. Ele gosta da polêmica, ele gosta da polêmica, não. Tem gente que vai falar que é fácil. Não é errado, é de cada um, a escolha, são escolhas. Ele gosta da polêmica. Então, porque o que acontece? Às vezes, você vende o seu sonho, foi o que a gente falou um pouco antes, às vezes você vai vender o seu sonho por um salário. Lógico, se você não sabe o que vai fazer, você vai precisar daquele salário para sobreviver, até para financiar o seu sonho. O que não pode é você escolher ter um sonho e não fazer. Eu conheço pessoas que são funcionários CLT e são muito felizes e muito realizados na profissão. Só que se você tem um sonho e vende o seu sonho, você está vendendo muito barato. Mas o que eu estou falando é o seguinte, você viu aquilo, mas você sabia que não podia ficar. Como é que foi para você... Ou ser os três ao mesmo tempo, né? CLT, empreender, autônomo, e saber, cara, eu vou ter que fazer. Tinha uma coisa exata na tua cabeça ou você foi no caminho falando, cara... Foi acontecendo. Como é que... Cara, então, eu digo uma coisa, nada é exato. Eu vou porque vai dar certo, a gente não sabe de nada. Foi acontecendo. As coisas foram acontecendo e eu fui tomando escolhas para minha vida. Quando eu resolvi sair, porque eu trabalhava CLT. Quando eu resolvi sair e começar a empreender, trabalhar por conta própria, foi difícil. Porque eu trabalhava dentro de uma academia, eu tinha um horário fixo lá, tinha carteira assinada, trabalhava dentro de uma clínica, mas... Horário fixo, tinha aqueles horários ali para cumprir, e nada mudava, era aquilo ali. E eu sentia que eu tinha que fazer algo mais. Falei, não, tem que fazer alguma coisa, tem que... Esse sentimento era de propósito de vida ou era apenas financeiro ou era o sonho para ser realizado? É mais um propósito de vida mesmo. Legal. Mais um propósito, era um sentimento, sabe uma coisa? Não, eu sinto que eu devo fazer isso. E eu vou muito por isso, pelo meu sentimento. Se eu tô numa coisa... E aquilo ali, tá muito bom para mim, tá muito fácil, mas eu sinto que não é ali o meu lugar. Eu vou sair dali, por mais que eu esteja confortável ali. E tem muita gente que, não, eu tô confortável aqui, mas não tá assim. Tá ruim, mas tá bom. Confortável, Tá ruim, mas tá bom. mas tem medo de sair daquilo ali. O medo é normal, tu tem que enfrentar o seu medo. Se você não enfrentar o teu medo, você nunca vai saber aonde você vai conseguir chegar. Dizem que o cérebro, ele sempre quer te sabotar por qualquer coisa que vai te tirar mais zona de conforto. Quer te proteger. Isso aí, eu tava vendo isso. Ele fica te protegendo. Então, antes de gerar o estresse para você sobre qualquer dinâmica, vou trocar de emprego, vou empreender, vou abrir um novo negócio, vou começar a fazer um exercício, ele automaticamente vai te sabotando para poder... você não passar pelo desconforto, né? Sim, mas por quê? Muitas das vezes, falta de informação e falta de conhecimento. Porque esse desconforto que a gente sente, a gente acha que é uma coisa ruim, esse medo.
como na verdade não é. Esse sentimento é uma coisa boa, é aquele calor que você sente. Vou sair do meu estado atual aqui para fazer uma coisa que eu não sei se vai dar certo, mas eu vou sentir aquele calor, o coração acelera. Você sente aquele desconforto. É aí que tu tem que ir. Eu vou porque eu estou sentindo isso é uma coisa boa. Muitas vezes as pessoas tiram esse sentimento como uma coisa ruim, o medo. Não vou enfrentar o meu medo. Mas para você que foi competidor, acho que é mais fácil isso. Eu sei porque a Isso. gente dá 10 treinos. Eu dou 5, 10 treinos. Aí tu vai numa competição, você dá primeira luta, você volta com o braço travado, volta não sei o quê. Tu vê que a cabeça já meio que bloqueia tudo, né? Bloqueia. Eu acho que você tem que saber trabalhar a sua cabeça para não ter esse nível de tensão grande, faz você ficar travado. Mas você mesmo, com tudo isso, foi e estava preparado financeiramente para isso? Você se estruturou ou encarou? Fala Encarei, como, né? Financeiramente. Voltar antes, só a questão do medo, você falou uma coisa interessante, que eu acho que o medo também, ele é muito construído pela sociedade, porque foi o que a gente estava falando antes. Aí a pessoa fica com medo de empreender, fica com medo de tentar uma coisa nova, porque a gente já tem aquela cartilha, cara, de você estuda para ter uma profissão, faz a profissão mesmo que você não queira, mas a mais bem paga, por sinal, para trabalhar e trabalha. Hoje é menos, né? Mas antigamente era isso. 60 anos você se aposenta, mas você tem que fazer, e é tudo baseado no medo, não é no cara, Sim. faz isso, no seu sonho. Não é incentivado você a pensar em nada. Cara, mais rápido possível, estuda. Se puder estudar mais rápido, estuda mais rápido, cresce, já casa, já faz, financia, compra, faz, vive, e dizem como viver, e eu acho que o medo vem muito daí. Porque, cara, não tem como. Se você tá com a vida feita e você fala, não, agora não quero mais saber, não, vou fazer outra coisa. Aí tu olha e fala, não posso. É doido. Então, acho que o medo... É justamente isso. A sociedade implanta o medo na gente. Se você liga a tua televisão no jornal, é só notícia ruim. Por mais que você não fique prestando atenção ali, aquela notícia, o teu cérebro vai estar recebendo aquela informação. Sim. E o teu corpo já vai criar um bloqueio. Você vai criando vários bloqueios. Que a sociedade vai implementando aquilo ali. O excesso de informação, dopamina barata, você querendo acelerar tudo. Isso tudo vai te trazendo um bloqueio. Então, se você não souber disso e ir desbloqueando esses bloqueios que você acaba adquirindo no dia a dia, você vai ter medo de repente, largar o teu certo para encarar o duvidoso ali que muitas das vezes é um sonho que você tem. Eu tenho na época de treino, tinha uma amiga, eu não vou falar o nome dela, mas quando a gente estava ali para terminar, indo para a faculdade, os atletas estavam conversando sobre o que fazer. Aí ela falava que o sonho dela, e ela era uns 2 anos mais velha, ela já estava na faculdade e a gente estava para entrar. Aí ela estava fazendo faculdade de nutrição, mas gostaria de ter feito educação física. Só não fez educação física por... Os pais, na época, falavam, não, educação física não dá dinheiro, você vai trabalhar muito. Tinha esse preconceito muito grande. Não vai dar dinheiro, não sei o quê. Realmente, educação física não vai dar dinheiro. Assim como, se você estudar para medicina, também não vai dar dinheiro se você não focar naquilo que você faz. Se você não fizer por onde. No caso dela, ela fez a nutrição, logo após fez outra faculdade, teve 2 formações e não exerce nenhuma, porque não tem não era da vontade dela, não era o sonho dela. Ela fez uma coisa por influência do externo, que no caso dela foi dos pais. E o mesmo acontece na sociedade. A gente vai recebendo influências externas que fazem a gente ficar travado com medo e não seguir o nosso caminho, o que a gente quer de fato. Ser julgado, né? As pessoas julgam muito. Aí volta, porque esse medo faz você viver no automático e aí busca de dopamina, e de tudo que a gente comer mais e de comprar mais, gastar mais. E aí vem o que o Júnior falou. A pessoa acaba não se preparando financeiramente porque ela está lá, então ela vive daquele salário e tal.
Como é que foi, nesse caso agora, como é que foi a transição? Estava preparado financeiramente, arriscou, primeiro deu certo. Fez conta, não fez. Empreendeu e virou de Vou gastar vez. tanto, tenho tanto, vou vou te precisar de falar, tanto. Primeiro negócio deu certo. Porque o meu eu falo que em 2015, que foi a minha virada de chave em diante, e tive alguns desafios pela frente, eu não fazia conta. Se eu fizesse conta, eu não fazia o negócio. Então, eu vou contar essa história. A primeira vez eu tomei uma pernada. Tomei uma Foi o pernada. primeiro negócio Foi- real teu. É. Falei, vou... Aí entrei, fiz uma parceria com uma academia. Também não vou citar o nome da academia porque não é o Não. caso. Mas fiz uma Mas se ele parceria. escutar, ele vai saber quem é. Ah, É. com certeza vai. E hoje se arrepende. É, com certeza. Então, fiz uma parceria com essa academia que ela tinha uma quadra de areia, onde lá eram ministradas aulas de futevôlei. Só que na época era difícil encontrar um professor de futevôlei que tinha uma formação em educação física. E essa academia era ministrada aulas por um professor muito bom de futevôlei, só que o único problema é que ele não tinha formação. E ele precisava, ele tinha toda a metodologia, o cara era bom dando treino. Só que ele precisava, isso acontece muito, você pega professores que aprenderam com professores bons, ele carrega uma bagagem boa e ministra aulas boas, sem ter a formação. Só que nessa academia, o dono falou assim, não, precisa ter a formação, porque a gente quer divulgar mais e não pode com medo. Beleza. Aí foi através daí, ele entrou em contato comigo, pô, Júnior, aqui tá precisando, mas precisa de alguém formado e tal, não sei o quê. Beleza, eu conversei. Fiz uma parceria com ele, só que na época mais novo, não tinha tanta essa maldade, então foi de boca. Eu falei com ele falou comigo, a gente acertou tudo, é isso. Fio no bigode. Beleza. Cheguei lá com 3 alunos, que era ele, o dono da academia, do espaço, o sobrinho dele e o amigo do sobrinho. 3 alunos, comecei, isso foi antes da pandemia. Aí comecei lá para trabalho de divulgação, trabalho não sei o quê. E quando você faz um bom trabalho, as pessoas vão falando umas com as outras. Sim. Isso vai... Boca a A boca, maioria, e boca a indicação boca. é a melhor coisa do mundo. A maioria que ia para treinar ali, ia por indicação. Depois eu vou falar até o porquê a galera gostava do meu treino na época. Aí, enfim, foi crescendo, a gente só tinha uma turma, 2 horários, era terça e quinta, foi crescendo, virou para segunda, quarta e sexta, foi ganhando outros horários. A gente, quando chegamos na pandemia, tomamos aquela porrada, porque não podia ir mais full-time, então, de 3 alunos, a gente já estava com 80 alunos, Caramba. só que chegou a pandemia, teve que parar com tudo. Parou, tudo fechado, foi outra porrada que eu tomei, por quê? A gente só recebe, o empreendedor é assim, né? Você recebe se estiver ali trabalhando. Então, se a empresa estiver parada, não estiver girando, o dinheiro não está E entrando. se você tiver pessoas no seu guarda-chuva, colaboradores, você ainda tem que se virar e virar Se por virar. Além de não A não gente tem a receber, você tem que responsabilidade. pagar. É a regra do É. jogo, tem que ser jogado, né? Mas Sim. é isso. Com certeza. É doído. E foi o que aconteceu. Eu tinha as minhas despesas e ali estava fechado, não podia, não tinha aluno, o aluno não ia pagar uma academia, não ia pagar o professor, não estava funcionando, tudo fechado. Enfim, foi voltando aos poucos, comecei a dar aula de máscara, que aquilo ali era complicado, mas era aquilo, aula de máscara, todo mundo de máscara, foi voltando, normalizou, deu um boom de novo. Quando deu um boom, subiu de aluno, do nada, Não simplesmente precisa mais do Júnior. de uma hora para Não outra. precisa mais do Júnior. Não preciso mais do Júnior aqui. Aí fui para escanteio por um motivo que foi, sabe, nada a ver. Mas enfim, aconteceu. Só que, graças a Deus, Deus é justo, Deus é muito bom. Na verdade, ele estava te tirando de lá para te botar no caminho que você tinha que ir. E isso foi uma outra coisa que eu aprendi. Forja. Se você faz o trabalho certo, sem passar por cima de ninguém, fazendo o teu, acreditando no que você faz, às vezes acontece coisas que ali você pensa, pô, por que está acontecendo isso comigo? Mas são coisas que você precisa passar por aquilo ali para você aprender e você continuar crescendo. É aprendizado, e quando Deus fecha uma porta, abre outra para você. Melhor ainda. Sim. E foi o que aconteceu. Quando
aquela porta ali se fechou para mim, que foi uma injustiça muito grande, e eu me senti, eu fiquei muito mal. Só que no dia seguinte, eu recebi uma mensagem de um CT que tinha do lado, bem próximo, perguntando se eu tinha horário disponível. Aí eu olhei aquilo ali e não acreditei. Eu até sabia que você estava fora. Já sabia. Capaz. Foi rápido, porque os alunos ficaram sabendo, E foram Aí me... já vieram falaram. me perguntar, quando falei que a notícia espalhou, e o cara já sabendo, falou, pô, vou chamar ele já- pra cá. Esperto. E o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, Os alunos foram. foram todos. Não ficou um. E ainda quem ficou mal... sabe? Eu ia falar no... Quem ficou errado na história ainda foi você, falando que você tirou os alunos de lá. Não, aí depois não Não, quis não mais é- saber é sempre também. Porque, na verdade, quem criou o negócio Mas foi você. A A identidade. cara do negócio era Sim. você. O Sim. pertencimento era você. Você fazia as pessoas E foi- quererem estar lá e se cuidarem. Então, E até então, ali era uma parceria minha, como professor, para a academia. Quando eu fui para outra, aí eu já estava com outra mentalidade. Calma aí. aí você virou sócio. Já tem que ir diferente. É. Já fui diferente. E o que você fez diferente? Aí eu falei, beleza, eu aceito. Eu não tinha nada ali. Tava lá, o cara me botou para fora. Você tinha tudo. Não, mas na minha cabeça, caraca, eu tô sem nada. Sim, verdade. Então, aí é que tá a mentalidade. É uma coisa que hoje em dia eu entendo mais, mas na época foi mais por instinto, pelo que o esporte me trouxe de aprendizado, mas eu não tinha essa ligação ainda, eu não sabia que era. Aí ali o cara, quando eu recebi o convite, aí eu falei, porra, não vou, calma aí. Aí eu não aceitei, falei, não, nessas condições aqui eu não aceito. Eu aceito assim, assim, assim. Porque eu queria levar, o cara queria que eu fizesse a mesma coisa, trabalhasse para ele ali. Eu falei, mas ali agora eu vou levantar o nome dele. Eu quero levantar o meu nome. Eu trabalho no seu espaço, mas agora eu vou levar o meu nome. Porque é a minha metodologia, é o meu tipo de treino, e foi o que fez os alunos saírem de lá e virem para cá, porque é o que eu uso, é o método que eu uso. Como que eu cheguei a esse método? Eu tinha já uma formação e treinava. E eu buscava treinar vários lugares. E desses vários lugares eu tirava o que era bom, tanto como metodologia de treino, quanto como atendimento, como tudo, e tirava o que era ruim. E juntei tudo em uma coisa só, junto com a bagagem que eu tinha da faculdade e tal. Juntei, fiz aquela metodologia ali, criei um padrão de treino, que na época era difícil ter, poucas pessoas tinham. Na época, até por causa disso, não tinha, era difícil você encontrar um professor formado, então era difícil você encontrar um padrão de aula adequado, muitas das vezes. Até tinha, como esse rapaz que me convidou lá, ele tinha um padrão. Mas vocês são parceiros ainda hoje ou não? Sim, a gente São tem parceiros. contato, ele já me chamou. Mas negócios inclusive. juntos, não? Não, Mas começou antes do hype também. Não tinha tanta não informação tinha sobre... tanta tipo, informação também, foi começando a ter com o tempo. Aí ali eu falei assim, ó, então eu vou botar o meu nome agora. Aí ele ficou até meio assim, porque nesse local já tinha um cara ali trabalhando com o nome dele. Então, pô, vai ficar duas empresas no mesmo espaço. Falei, pô, é isso. Aí ainda fui convidado para trabalhar como professor na empresa do cara. Falei, não, eu tenho a minha metodologia, é diferente da dele, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas é diferente, eu acredito na minha, eu quero usar a minha. Aí, tudo bem, liberou um horário para mim que era o pior horário lá, que era o horário da tarde. Só que na época da pandemia, então muitas pessoas ainda no home office, foi onde começou a surgir o trabalho em casa, então muitas pessoas tinham essa disponibilidade de treinar à tarde. Então fiquei com aquele horário da tarde, aquela galera treinando comigo. Aí acabou que também houve algumas mudanças, a galera que treinava lá começou a vir, pá, não sei o quê. Cresci, tomei outra porrada, mais do que as coisas se normalizaram, os alunos que tinham horário para treinar à tarde acabaram não tendo mais, então eu acabei perdendo aluno porque eu tinha só aquele horário. Aí o que acontece de novo? Recebi uma proposta para ir para outro lugar, que é onde eu estou hoje em dia. Que ali eu peguei todos os horários. Hoje você tem sócio nesse lugar? Tenho sócios, peguei todos os horários lá. Aí eu comando a equipe toda.
Aí, E é no Fio do Bigode ou agora tá documentado? agora tá documentado, tem que aprender, né? Aí a primeira coisa, conversando com os sócios lá, falei, ó, vamos botar tudo no papel, vamos registrar tudo direitinho. Aí até brinquei com eles, falei, pô, aconteceu isso. É com eles também, inclusive, não, a gente tem que fazer. Porque, e é aquilo, a gente vai fazendo e vai aprendendo. Apesar que eu escutei de um cara que gosto muito, me ajudou na minha empreitada, eu consegui restartar por causa dele, e ele falou, Júnior, contrato e fechadura só serve para pessoas educadas. Eu, pô, como assim? Contrato e fechadura. Porque a fechadura lá, você tá com a tranca na porta. O cara mete a pé na porta, arrombou a porta, acabou. O contrato, o cara rasgou e vai brigar, ele não vai honrar o contrato e é briga. Então, assim, é quebrar uma porta e rasgar um contrato, ele fala a mesma coisa. Você acaba a funcionalidade das coisas e vão para outra instância. Então, assim, eu acho que o fio do bigode ainda é mais importante, mesmo que não aconteça, né? É honestidade. É a palavra. O errado é não ter o contrato. Não ter o contrato. O errado é a pessoa pensar de forma diferente. Uma coisa que o Júnior falou também, tem recente, a frase que ele falou foi que eu achei muito maneiro. Ele falou, cara, não foi exatamente assim, mas foi, cara, eu só faço negócio com quem eu vejo honestidade. Porque se você se relaciona com o cara, se você acha minimamente que o cara vai te fazer, lógico que a gente não conhece todo mundo e a gente aprende no caminho, mas se você minimamente sabe que o cara vai te enrolar, você não vai entrar. Não foi alguma coisa assim que você falou? É isso aí. Porque se você entrar pensando... É lógico, infelizmente, a gente sabe que se você entrar e não conhece, tem que ter contrato, tem que ter tudo. Sim, mas sim. se você já percebeu, irmão, não tem jeito. E eu falo para tu falar um pouquinho, né, do CT, porque o que eu acredito é o seguinte, quem não faz exercício, uma hora vai quebrar. Eu sei porque, cara, eu passei por diversas dificuldades, eu tive depressão, tenho ansiedade desde que fiquei órfão lá, meus 17 anos. Cara, eu tenho uma vida muito louca, assim, de engordar, emagrecer. Até as pessoas dizem com facilidade. Não acredito nisso. Porque você precisa fazer o que tem que ser feito. Só que, às vezes, você não fazer o exercício vai acabar com o teu mental, que foi o que você falou, e vai acabar te derrubando, que vai levar o resto todo. Vai ser trabalho, vai ser família, vai ser isso tudo. Conta um pouquinho o que é o CT e como ele ajuda, porque o que eu vejo de fora é o seguinte. O CT, ele não é um lugar que a pessoa vai lá para pagar para jogar. É um lugar onde a pessoa vai cuidar da saúde física, da saúde mental, se relacionar, fazer o social, né? E se desenvolver. Tem campeonato também, então a pessoa também tem uma competitividade, mas ela vai por uma coisa que, pelo que eu vejo, não é o meu negócio, tá? Mas é uma coisa que eu vejo que a pessoa vai porque é mais leve ela fazer o exercício. Então, ela cuida de muita coisa ao mesmo tempo e, às vezes, sem perceber. Conta um pouquinho pra gente aí. Tá que nem eu, quando eu comecei a correr, eu fui correr na areia de sunga, não emagreci nada, mas quando eu fiquei bronzeado, pô, já melhorou. Uma coisa aconteceu, né? Uma coisa... Conta um pouquinho o que é o CT, como é que surgiu. Então, a base fundamental do CT, que eu trago como essência, é a mente, o corpo e o espírito. Se a gente não tiver com esse tripé firme, a gente fica em desequilíbrio. Aí uma hora a casa cai. Aí eu vou explicar o porquê. Às vezes a pessoa procura um esporte porque ela quer o quê? Quer emagrecer, quer ficar bem, quer cuidar do corpo. Mas ela cuida só do corpo, não cuida da mente e não cuida do espírito. Então, está em desequilíbrio. Alguma coisa não está andando. Só uma, então o tripé não anda. Então, a gente tem como objetivo, no CT, mostrar para os alunos, além deles aprenderem o esporte em si, que é, dependendo se for um vôlei, um futevôlei, ele vai aprender, e, ao mesmo tempo, a gente busca trazer um ambiente mais tranquilo, mais familiar, um ambiente onde a pessoa se sinta acolhida, para dali muita gente vai gordinha e fica com medo das pessoas julgarem. Eu não vou conseguir fazer aquilo. Vergonha. É aí que está. A gente trabalha acolhendo esse tipo de pessoas também, mostrando que ela também consegue, trabalhando mais o mental, porque ali já não entra só o físico, entra o mental. Então, a gente ajuda a fortalecer o mental
mostra como ela pode se cuidar também para fortalecer a alma dela, que é buscando um caminho da crença dela, independente da religião, buscar o contato mais próximo com o que ela acredita, porque às vezes o afastamento disso também te dá um desequilíbrio. A gente não fala de religião, é qualquer uma. Se te faz bem, você segue aquela religião, te faz bem. Fala de espiritualidade, né? Isso, que é o que ela vai fortalecer a alma dela. Se ela tiver, então, com esse tripé fortalecido, a pessoa se sente melhor. E é isso que a essência do CT traz. Não é só o treinamento, a metodologia dos treinos. É a gente trabalhar dessa forma também, acolhendo cada tipo de pessoa, buscando fortalecer o tripé da pessoa, que é Legal, justamente isso. Então, o pessoal fala também que às vezes a pessoa vai só para emagrecer, para fazer um exercício. Isso acontece comigo, cara. Eu tentei várias coisas, eu ainda não me encontrei em nenhum esporte, mas eu sei que se eu não fizer, a minha cabeça vai pirar e vai desandar o resto todo. Então, eu faço todo dia, eu falo que eu faço o meu 0,28%, que é, cara, fazer um exercício, cuidar do trabalho, tentar ficar um pouco com a família, tentar estudar um pouco. Tem que fazer um pouquinho de cada coisa todo dia. Você vai errar, você vai falhar, e é normal. Você vai falhar todo dia, vai falhar alguma coisa. Mas no dia seguinte você recomeça e faz um pouquinho, porque no longo prazo a disciplina vai ajudar. E aí o pessoal fala, pô, emagrecer é fácil. Pô, emagrecer é fácil. É só você todo dia se alimentar bem, só todo dia você fazer exercício, é só todo dia você... É só todo dia. O difícil é fazer o fácil todos os dias. Com então, certeza. a diferença, eu acho que acontece muito é que se você for só para emagrecer, vai chegar uma hora, você vai desistir. E o que você acha em relação à disciplina? Realmente é o diferencial? Porque motivação... Sim. Você assiste vídeo de motivação... Eu acho que pegando esse vácuo aí da disciplina, e você deve ter as gerações novas lá. Como é o comportamento dessa geração nova de cobrança? Que você está lá, você fala assim, agora vamos dar tiro aqui, vamos agora bater de chapa, né? Vamos agora cabecear. Eu percebo assim que a geração mais nova, posso estar falando até uma besteira, mas ela se frustra muito mais rápido. Sim, com certeza. Como é que você faz, linkando o que ele está falando, e mais encaixar a cobrança com gerações diferentes? Deve ter lá criança, adolescente, adulto e pessoal mais velho. Como é isso? Cara, é bem complicado, né? Porque a gente tem que saber lidar com essa geração. Por quê? É a geração que tem ali o excesso de informação. É muito rápido. Então, o cérebro dela não é igual ao nosso de anos atrás, que a gente não cresceu com esses tipos de excesso de informação, é a tela o tempo todo, é comparação, porque tem muita comparação do jovem ali com internet, Instagram, olhando um do outro. Então, isso gera uma mudança comportamental. Então, se os treinadores não souberem lidar com esse tipo de diferença, vai acabar frustrando muitos jovens. E o que a gente precisa? É resgatar eles, mostrar para eles o que é bom, que vai fazer ele se desenvolver melhor, tanto na parte física como na vida dele, e com um certo porquê. A diferença, eu como atleta, o meu treinador, se fosse hoje em dia como o meu treinador falava comigo, eu não ia ter um atleta, um aluno. Essa é a mesma metodologia. Ia sair todo mundo. Quando eu falo um pouquinho mais firme com alguns, às vezes eles saem de quadra batendo no portão. Então, são épocas diferentes. Muitas das vezes, a gente tem que saber lidar, saber conversar. Mas, lógico, nem sempre dá. Às vezes, tem vezes que tem que pegar firme ali dentro. Para o aluno entender que ele está num ambiente onde ele precisa ter uma disciplina. Senão também, imagina, como você faz a gestão disso e cada um faz o que quer. Sim. Então, a gente tem que mostrar, muitas das vezes, que o culpado não é ele. Ele nasceu uma geração diferente e ele precisa se blindar. Se blindar para não ter problemas sérios no futuro. Ele precisa entender isso. Porque é uma geração que está vindo, é uma geração boa. O que eles precisam é da informação correta. É tanta informação que eles recebem que, às vezes, eles não conseguem, às vezes, distinguir
o que é bom e o que não é. Ele primeiro tem que andar na areia para depois dar o shark attack, né? Pô, já entra aluno Ansioso. querendo Tá ansioso. pular. Como eu dou shark attack? Tá ansioso, já quer chegar, É muita ansiedade. quer correr antes de andar. É. Pois é. E eu brinco muito com isso. Falei assim, ó, quando eles entram já querendo um resultado muito rápido. Não é assim. Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter uma periodização para chegar àquela etapa. A constância. É uma constância. Um atleta olímpico, ele tem um ciclo dele, ele treina 4 anos para chegar lá no dia da prova dele, às vezes não durar nem 10 segundos uma prova. O cara treinou, lógico, a vida dele toda para chegar na melhor parte da vida dele e durar 10 segundos. Tem um texto aí, depois eu até vou buscar isso, do Michael Jordan, falando que ele errou muito mais. Teve muito mais erros do que O cara acerta 3% do que fez a vida inteira, mas esse 3% é o que faz, se ele não tentasse 1 milhão de vezes, esses 3% não funcionava, né? Aí eu vou entrar já fico curioso, né? Aí você faz toda essa parte de gestão, mas óbvio que a gente está falando da parte bonita do negócio, quer ter... E a parte de retaguarda? Você tem a gestão financeira disso? Você tem professores abaixo, que trabalham abaixo, que eu digo hierarquicamente, né? Não é abaixo de nível. Tem um RH, um DP funcionando, deve ter aluguel ou não, se é próprio. Vocês pensam isso já está preparado para você abrir franquia ou não abrir franquia, abrir uma filial? Como é essa parte? Quem que faz? Você que faz essa parte também? Administrativa, financeira, RH? Porque aí eu vejo muito empreendedor que vai fazendo a parte toda. É igual lá, eu estou cozinhando, daqui a pouco eu estou comprando, alguma coisa vai falhar. E como é que vocês fazem isso? Então, lógico, para tudo ter um começo, começou tudo eu resolvendo. Tem que resolver isso. Ao mesmo tempo que eu estou dando aula ali, eu tenho que pensar que tem um professor que está pedindo substituição em tal lugar, tem que encaixar, tem que fazer aquela logística de professor, porque não é só um lugar hoje. São dois lugares com professores, total de 14 professores hoje, que eu tenho que fazer a administração deles. Hoje em dia eu tenho ajuda, que inclusive foi minha aluna, a Gisela, ela tem trabalha mais, me ajuda com a parte financeira, fazendo contabilidade. Então, hoje em dia eu tenho ela. Tem empresa de marketing também que ajuda. A empresa do Johnny, me ajuda bastante em relação a isso. A empresa da minha esposa também me ajuda bastante. Então, as coisas vão crescendo aos pouquinhos e a gente, ao invés de começar a querer abraçar tudo, começa a delegar, aos pouquinhos a gente vai começando a delegar funções para cada um. E foi fácil você abrir mão, começar a delegar? Porque eu tive uma dificuldade muito grande de começar a delegar e tenho até hoje, vou ser bem sincero. E isso é ruim para o nosso negócio. A gente fica muito apegado e, para você crescer, não tem jeito. Aí eu comecei a entender, com os outros restaurantes que eu não consigo estar presente, igual que eu fico muito no Casa Shop, né? Eu falo assim, cara, eu tinha que começar a aprender a delegar. Se eu consigo delegar em outros lugares, eu não consigo delegar aqui dentro do principal aqui, que eu falo principal, que a gente chama de quartel-general. Sim. Você teve essa dificuldade ou não? Foi tipo um alívio? Graças a Deus, estou conseguindo delegar, estou saindo, é menos uma preocupação. Mas não cresce também, né? Se você não fizer isso, a tua metodologia não vai crescer. Só tem você. Só tem você. Como é que você multiplica vários juntos? Você tem que criar vários juntos. Sim. Aí o Delec fica assim, deixa eu ver o que você está fazendo. Então, graças a Deus, eu tenho uma facilidade em relação a isso. Em delegar uma função, falar assim, isso, tal, e chegar às vezes a ajustar um pouquinho, falar, vamos fazer assim que é melhor, não sei o quê. Então, eu sou de boa. Tive essa percepção que se eu fosse abraçar o mundo, eu não ia continuar crescendo. Então, como o objetivo é sempre crescer, comecei a buscar porque realmente eu sei que tem pessoas que têm essa dificuldade e isso vai prejudicar no crescimento. Então, lógico, hoje em dia eu ainda preciso de mais pessoas para continuar crescendo, mas é aquilo, a gente começa escalando, de baixo para cima. Não adianta a gente querer pular etapas, senão acaba quebrando a estrutura. A gente tem que ter uma estrutura boa, aos pouquinhos a gente vai formando uma equipe ali, delegando funções para escalando e crescendo aos pouquinhos. E o que você imagina da tua empresa? Você imagina o quê? Ter
X mil CTs, tantos alunos. Tem gente assim, pô, eu quero ser a maior pizzaria do Brasil. Eu quero ser a maior rede social. Não, eu quero ter os melhores clientes. Não sei, você Sim. tem já isso planejado ou não? Está vivendo e está Pensa pro acontecendo? futuro, né? Pensa Então, pro futuro nisso. Assim, o meu objetivo, para ser sincero, eu não comecei nessa área com um pensamento de tipo, quero ter 10, 20, Onde 30 você... unidades. Primeiro eu comecei porque era o que eu amava fazer. Então eu falei assim, pô, quero fazer isso aí porque eu gosto de estar com isso, de estar ali no meio. Então eu vou trabalhar com isso. Aí eu comecei. Aí as coisas foram crescendo e foram surgindo. Foi crescendo e foi assim, cara, aí começou a surgir mais objetivo. Caraca, isso aqui que eu quero. Então agora eu quero ter uma equipe trabalhando comigo que eu quero crescer. Contratei um professor, daqui a pouco o outro, fui ensinando para um, começou assim. Aí eu falei, pô, agora eu quero pegar um espaço mesmo, ter uma equipe, formar atletas e aí fui fazendo para isso. Agora eu conquistei isso, pô, quero outra coisa, quero abrir um outro. No momento, já eu tenho esse sonho de ter várias unidades, mas o meu primeiro objetivo é estruturar uma, que é o que está acontecendo nesse momento. Agora que a gente está ficando estruturado. E esse ano é o ano de começar a procurar novos lugares para crescer mais. Sozinho, procurando parceiro e sócio, Quem... investidor. Cara, então, eu São tenho coisas diferentes. Oportunidade. Sim, tem um ditado que é o seguinte, quem anda sozinho é carteiro. Sozinho a gente não chega tão longe, a gente precisa de pessoas do nosso lado. Então, eu preciso de pessoas, de trabalho, de investidores, para a gente começar a crescer mais esse E hoje, se chegar um investidor, está preparado para mostrar um projeto. projeto? Ó, olha só, é isso, se eu chegar a tantos alunos, eu ganho... Resultado. Meu resultado é de tanto, eu tenho que ter tantos professores, preciso de uma área assim. Sim. Hoje, eu não sei, tem pessoas fazendo como fosse para só passar o dia, né? Hoje faz quadras para ter aula, ter as coisas, ter um barzinho legal, Sim, o pessoal uma poder fazer estrutura. confraternização, essas Com coisas. certeza. Então, hoje chegar o investidor já está pronto ou vai começar a se preparar para chegar alguém e... Não, então é aquilo, a gente tem que estar sempre preparado, né? Legal. Para as oportunidades. Então, já tem um projeto ali onde eu sempre estou ajustando um pouco mais, Sim. que na verdade eu fiz esse projeto no ano passado, já com a intenção de, nesse ano, começar a apresentar. Então, tem o projeto ali onde eu vou sempre ajustando alguma coisa e se na hora que tiver oportunidade... É o cavalo selado, né? Dizem que o cavalo selado passa. Se você estiver preparado, você pula nele. Então, você está sempre ajustando a sela do cavalo. Na verdade, passar o cavalo selvagem, ele também agarra lá dá e o vai jeito também. Vai embora. A gente já está partindo aí para o final. Vou pedir para você falar um pouquinho aí de tudo que você viveu, não só de empreendedorismo, mas de vida, né? Porque hoje vai ser papai de novo, foi papai recente, então papai babão, né? E aí mudou muita coisa, então acho que você trouxe também muita da tua disciplina, da tua vida de atleta, você tem feito isso para o seu filho. Uhum. Eu quero que você fale um pouco aí para as pessoas e que querem também que querem aquilo. Qual o sacrifício que tem, qual que não tem, qual o benefício. Assim, cara, eu nunca tive uma vida assim fácil. Eu tive uma... Meu pai teve 3 filhos, na época a mentalidade dele era o quê? Minha esposa minha não trabalha, não sei o quê, então era a renda dele para a família toda. Então, a gente não teve as coisas fáceis, a gente tinha que correr atrás do que a gente almejava. O esporte me trouxe muita coisa boa. Eu estudava em colégio público, onde nesse colégio, hoje em dia a gente chama de bullying, né? Porque nesse colégio público eles me tratavam como se eu fosse um playboy. Sim. Porque eu gostava assim, não botava roupa rasgada, me vestia bem, mas eu não tinha condição. Tanto que eu estudava num colégio ali, e ali eu sofria muito bullying. Foi aí que o jiu-jitsu ali dentro ele me salvou. Enfim, as coisas
foram melhorando no esporte e eu comecei a conquistar outras coisas, como bolsa no estudo. Consegui, através do esporte, sair do colégio público e, na época, recebi 3 propostas pela natação e tal, de 3 colégios diferentes. Para pude escolher, graças a Deus. Quem era muito forte assim era Gama Filho na época, né? É. Com bolsa, essas coisas. Sim, sim. A Gama Filho, eu cheguei a ter bolsa na Gama Filho quando eu fui para a faculdade. Também fui para a faculdade com bolsa. Eu me formei Por na Gama causa- Filho, engenharia de produção, sou formado na Gama Filho. Por causa do esporte. Então, assim, através do esporte, de uma coisa que eu fazia, era um esforço que eu fazia, eu comecei a conquistar as coisas. E dali, eu tive um aprendizado muito grande para a minha vida. Se eu não fizer por mim, se eu não trabalhar ali, eu não vou ter as coisas fáceis. Não vai cair para mim. Então, eu tenho que correr atrás. Muita gente acha que, às vezes, faz isso, acha que vai cair do céu. Mas não, tem que buscar, tem que correr atrás. E isso, graças a Deus, o esporte me trouxe como aprendizado, hoje em dia. Consegui terminar os estudos nesse colégio que eu recebi bolsa. Foram 6, 7 anos estudando, sem pagar nada, mas tinha que ter uma disciplina ali. Sim. Então, eu estudava ali, recebia a bolsa, mas eu tinha que apresentar um resultado para o colégio. Eu tinha que me manter entre os 3 colocados do Rio de Janeiro. Então, eu precisava ficar entre os 3 melhores do Rio de Janeiro para poder manter a bolsa. E não tinha essa, não. Caiu, corte. E se cortasse 50%, meu pai não ia ter condição, minha mãe não ia ter condição de bancar. A pressão absurda. Então a gente já começa a pior se trabalhar tivesse que trabalhar sob pra pressão. pagar, né? Sim, porque ali eu pensava, não quero voltar para onde eu estava. Eu quero me manter aqui. Então tem que ter esse resultado. E todo dia eu ia treinar. O meu treino era o resultado. Tem que bater esse tempo hoje, eu vou bater esse tempo hoje. Porque se não bater, vai me prejudicar lá na frente. Então, a partir disso, lá, quando você começa a abrir uma empresa, tal, você tem esse tipo de pressão. Por exemplo, quando eu fiquei ruim, se fosse qualquer outra pessoa, está mal de cabeça. Não tem um preparo psicológico, o cara de uma hora para outra perdeu tudo, não sei o quê. Desistir. E aí, o que eu vou fazer? Bate biela. Tem que estar preparado para quando tu cair, tu conseguir se estruturar e levantar de novo, porque isso aí acontece, vai acontecer, não vai ser a primeira, a segunda, a terceira. O importante é você estar ali, estar preparado para suportar aquele processo de pressão, que eu tenho certeza, se tu manter, tu vai subir de novo, porque a vida é feita disso, de ondas, de altos e baixos. Isso não vai acabar nunca, vai acontecer. É muito difícil, ninguém treina. Você cresce no treino, teu músculo no descanso. Então, você dá um estímulo, tem que recuperar para continuar crescendo. Tudo é assim, tudo é onda. Frequência. Então, tu tá numa frequência baixa, quem não suporta essa frequência baixa não consegue subir de novo. Fica lá embaixo o tempo todo. Então, essa é uma das coisas que você acaba aprendendo na prática, ali no esporte, sob pressão. E não era só aquela pressão. Porque se eu tirasse a nota ruim também no colégio, a bolsa também era cortada. Então, eu tinha que estudar para me manter. Então, era treino, era estudo, era descanso. Enquanto muitas pessoas da minha idade, na época, estavam começando a sair e não sei o que, em festinha, eu não podia. Eu tinha que estar descansando, que era o único dia que eu podia descansar. Se eu não descansasse naquele dia, eu não ia conseguir render no treino no dia seguinte. Aí acabar com a semana. Então, para alcançar os objetivos, você teve que sacrificar outras coisas. Isso aí, o principal, o que a gente aprende, dizer não para tudo. Muitas coisas a gente tem que saber falar não. Tem uma festinha, um aniversário do garoto lá da escola. Não vai dar para eu ir. Tá treinando. Tô saindo da escola. Todos os teus amigos estão indo jogar bola. Bora, vamos jogar bola lá. Não posso. Vou treinar. Era só isso. Vamos fazer isso. Não dá. Era só não. Vou comer uma parada diferente. Não posso. No jiu-jitsu, quando tinha que bater peso,
Era que não, o tempo todo. Chegava alguém comendo, pô, tudo lá. Chega um amigo teu comendo um bagulho bonzão do teu lado, uma pizza, um fandangos, um biscoito, uma besteira. O que é? Pô, não, pô, não. É tu falar não o tempo todo. A disciplina é esse. E, cara, vai dar errado, vai ser difícil, você vai ter que dizer não. A vida não é fácil, acostume-se com isso, se desenvolva, cuida da saúde mental, cuida da saúde física, se alimenta bem, se movimenta, produz alguma coisa, faz por você, porque como ele falou, resumindo, se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Chegamos aqui ao final, agradecer, meu irmão, obrigado Valeu, mais uma vez. Irmão, Obrigado aí pela participação. Valeu, maravilhoso. Se inscreva no canal. Não esquece. E se você também não gostou, manda para os amigos, manda para a família assim, ó, tá vendo? Isso aqui é muito ruim, É muito mas ajuda a ruim, compartilhar. Já temos hater já, hein? Já respondemos lá. Quem quiser falar mal da gente, a gente agradece, que a gente vai lá e comenta e dá mais visualização. Se você ainda não fez, manda para aquela pessoa, porque é isso, irmão. O conhecimento tem que ser compartilhado e a gente está aqui para isso. Tamo junto e até o próximo podcast. Obrigado. Valeu, galera. Quem quiser seguir lá no Instagram, pode seguir @treinador_junior_sirvo. Apresento treinamento lá, particular, online. É só me seguir, me chamar e vamos para cima. A gente vai ter o... Se você ainda não faz nenhum tipo de treinamento, a gente está montando aqui uma prova de desculpa para você entrar, fazer e não ter aquela, não posso... Fica ligado que a gente vai lançar Sem aí. desculpa nenhuma. Não tem academia, não tem problema. Não tem tempo. 10, 15 minutinhos você tem. É só parar de olhar o Instagram ali, 15 minutinhos e vai fazer o que tem que ser feito. É isso. E A vamos gente vai pra deixar cima. o link na descrição. Assim que tiver liberado, já pode estar na lista de espera. Tamo junto. E até o próximo. Valeu, abraço.